Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, aquele que nos concede a vida, aquele que nos concede o tempo e todas as oportunidades da evolução. A Jesus, nosso guia e modelo, nosso exemplo de ser humano. A toda a espiritualidade amiga aqui presente, a todos os nossos entes queridos que aproveitam desse momento, desse ambiente, da nossa presença, para matar as saudades. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, a toda a equipe do plano espiritual responsável pela saúde física, a toda a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, assistentes, aos guardiões sempre muito presentes. O nosso muito obrigado a toda a estrutura material e espiritual dessa casa, a esse reencontro, a esse retorno para mais um ano de estudo, de reflexões, de aprendizado. Então é o momento que nós nos desligamos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente de paz, onde somos muito mais individualidade do que personalidade, onde nós nos desconectamos de tudo lá fora e nos conectamos com a nossa essência. Muito mais do que um estudo, do que um aprendizado, é um tratamento espiritual. Então é o momento que todos nós, do plano físico e espiritual, nos unimos no mesmo universo dimensional, aprendendo, refletindo, analisando, comparando, observando, para o nosso próprio crescimento como seres humanos. Esse é o objetivo da doutrina espírita, nos ajudar a sermos seres humanos melhores. É aqui o porquê e o para que estarmos aqui. Que assim seja. Então hoje, nós vamos fazer uma revisão do que nós conversamos sobre transtornos mentais no final do ano passado. Então é uma revisão só para a gente recordar alguns pontos e debater, conversar, aproveitar e tirar dúvida. Então, quando falamos no curso Conhece-te a Ti Mesmo, tema transtornos mentais, sempre nós temos que pensar em 3 aspectos, sempre. Não dá para desconectar os 3 aspectos. É uma tríade, eles têm que caminhar lado a lado. Não podemos ignorar um em benefício do outro. Quais são os aspectos? Primeiro, os aspectos científicos de um transtorno mental, de uma doença mental. Segundo, os aspectos emocionais, psicológicos. Terceiro, aspectos espirituais. Por quê? Nós somos espírito, mente e corpo. Vocês podem considerar o espírito como sendo a consciência, é a mesma coisa. Mas não misture espírito com a mente. Não misture. Mente é uma coisa, corpo é outra coisa, o espírito ou a consciência é a mesma coisa. Tanto que a nossa consciência ou o nosso espírito consegue analisar a nossa mente. Consegue refletir sobre a nossa mente. Às vezes nós estamos pensando em determinadas coisas, parece que tem alguém de fora, tem certeza? Pensa bem, analisa bem. Então não é a nossa mente que está fazendo isso, é a nossa consciência que está fazendo isso. Então nós somos uma tríade entre espírito, consciência, mente e corpo. E a mente mente? Às vezes ela mente, não é isso? Então às vezes a mente mente. Veja, o espírito é a consciência, que é a questão exatamente 621 do Livro dos Espíritos, que vocês sabem de cor. Um de cada vez, por favor. As leis de Deus, na nossa consciência. Então, onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, nós somos uma consciência cósmica. Nós somos uma individualidade
revestida de uma personalidade. Já tivemos inúmeras personalidades, essa é uma delas, e teremos inúmeras personalidades ainda. Então, essa existência é única, essa não se repete, como as outras não vão se repetir. Mas nós trazemos coisas de outras existências? Sim. O que nós estamos fazendo nesta existência reflete nas próximas? Sim. Veja. Então, por quê? Tudo se liga. É como um elo de uma corrente. Uma coisa está ligada à outra. Então, coisas que nós estamos fazendo agora vai impactar a próxima existência. Olha essa frase. Se eu não mudar, isso vai cair na prova, tá? Se eu não mudar o que eu faço hoje, amanhã será igual ao ontem. Entenderam ou não? Se eu não mudar o que eu faço hoje, amanhã será igual ao ontem. O ontem eu não mudo mais, já foi. Mas e hoje? O hoje está nas minhas mãos. Mas o meu amanhã depende do hoje. Então a ideia é sempre do hoje e do presente. Então, quando falamos de aspectos científicos dos transtornos mentais, aspectos emocionais, aspectos espirituais, alguém pode fazer a seguinte pergunta: mas por onde começa um transtorno mental e uma doença mental? Pelo espírito. É o espírito que desencadeia, é ele que dá o start para que o desequilíbrio comece. Então, não começa no psicológico, não começa na mente, muito menos no corpo. Começa sempre no espírito. Por isso que o início está aqui, depois vai para cá e depois vai para cá. Mas nós encarnados, dentro de um contexto, vamos primeiro buscar ajuda aqui, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas vamos entender que aqui não é a causa, aqui é a consequência. Aí nós vamos para cá, que também não é a causa, é consequência. Então a causa está aqui. Mas às vezes começamos a tratar de forma contrária. Vamos buscar primeiro os aspectos científicos, o que a ciência tem para falar. Depois, trabalhando os aspectos científicos, vamos buscar os aspectos emocionais, psicológicos e os aspectos espirituais, que pode acontecer na mesma semana. Não há problema nenhum nesse sentido. E por que será que nós vamos buscar aqui primeiro? E é natural isso, e é normal isso. Porque estamos encarnados, porque estamos num corpo, estamos dentro de um contexto, vivendo uma vida de relação. Se não nos incomodasse, nós não iríamos atrás de nada. Simples assim. Para isso que serve a dor. A dor como um impulso evolutivo. Entendam vocês que a dor, no nosso caso, ela é um impulso evolutivo. E quais são os tipos de dores que existem? Fica à vontade. A primeira começa com a letra E. Evolução. De fora para dentro. A segunda, expiação. De dentro para fora. A terceira, auxílio. Vem da onde? Da espiritualidade superior. A quarta, sensibilização. E a quinta, sublimação. Tudo bem? Então, para nós, a dor ainda faz parte do nosso processo evolutivo. E dor é diferente de sofrimento. Dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. Sofrimento é livre-arbítrio. Podemos colocar o desespero numa fórmula matemática? Perceberam que eu comecei o ano, né? Perceberam, né? Vocês acham que eu fico de férias, eu fico fazendo o quê? Ok? Não, lugar nenhum. Pelo contrário. Então anotem porque vai cair na prova. D é igual a S menos S. D, a letra D, é igual a S menos S. D de desespero é igual a sofrimento menos sentido.
Se você não vê sentido no seu sofrimento, você entra em desespero. Entendeu? D é igual a S menos S. É uma fórmula isso. D de desespero, S de sofrimento e S de sentido. Se você não vê sentido no seu sofrimento, você entra em desespero. Entendeu? Então as pessoas desesperam por quê? Porque elas não veem sentido no seu sofrimento. Mas o sofrimento é uma questão de livre-arbítrio, diferente da dor. Sofrimento é livre-arbítrio. Dor é um impulso evolutivo. Então nós ainda estamos inseridos no elemento dor e precisamos dela. E nós precisamos dela. Veja, eu já dei esse exemplo para vocês. Se de repente nós não sentíssemos dor nenhuma, quem queria cuidar da saúde? A possibilidade é bem baixa, vocês concordam ou não? Você torce o pé, não dói nada. Quem sabe um dia eu paro para ver, não é assim? E nunca paro para ver. É exatamente a dor que faz que você pare para ver. Estou falando da dor física, mas a dor emocional também. Então a dor, para nós, ainda é um elemento importante para o nosso processo evolutivo. Você tem, no mundo primitivo, tem a ver com instinto. Você tem, no mundo de provas e expiações, tem a ver com a moral. No mundo de regeneração, aprimoramento. Depois você não precisa mais. Então o elemento dor, nos três mundos, primitivos, provas, expiações e regeneração, ela existe e é importante. Dali para frente não precisa mais. Dali para frente não precisa mais. E o sofrimento não existe em regeneração. Só existem provas e expiações. Aliás, vocês conhecem alguém de provas e expiações? Não, né? Eu só perguntei por perguntar, ok? Só perguntei por perguntar. Então, o sofrimento só existe em provas e expiações. E por que o sofrimento só existe em provas e expiações? Porque somos alunos rebeldes, devido à nossa rebeldia. Então, o sofrimento é um S igual a R ao quadrado, resistência ao quadrado. Nós multiplicamos a nossa resistência por ela mesma. Então, o sofrimento é um livre-arbítrio, ok? Aí Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Continuem, pessoal. Então vamos lá. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor e nós criamos o determinismo pela lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito é um determinismo. Para todo efeito existe uma causa. Isso é uma das leis da natureza, inclusive. A lei de causa e efeito significa que para todo efeito existe uma causa. Uma lei da física, inclusive. Uma lei natural. É uma lei natural. Então Deus nos deu o livre-arbítrio por amor, nós criamos o determinismo pela lei de causa e efeito. Posso mudar isso? Claro, a hora que você quiser. A hora que você quiser. Aí vamos para a questão 909 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Se você é uma pergunta filosófica essa, né? Que bom. Então vamos lá. Quem que vai responder isso pra gente? Teorema de Pitágoras. Como? Destino. Ok? Então você tem o livre-arbítrio, que é o cateto inferior. Ok? Horizontal. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio está relacionado, ele não é absoluto, ele é relativo. Está dentro de um contexto, tudo bem? O nosso livre-arbítrio está dentro de um contexto. Estamos num planeta de provas e expiações, então está dentro de provas e expiações. Se você estivesse num mundo feliz, o livre-arbítrio seria outro. Se você estivesse no mundo celeste, o seu livre-arbítrio seria outro. Se você estivesse no mundo primitivo, o livre-arbítrio seria outro. Os animais têm livre-arbítrio? Tem, claro que tem. É evidente que eles têm. Eles não tomam decisão? Então, o livre-arbítrio deles tem a ver com o quê?
com as decisões que eles tomam em relação à necessidade de sobrevivência. Então não é fazer o que quer, é fazer o que Não, precisa. estou falando do animal ou do ser humano. No caso do animal, que está ainda na base do instinto, ele toma as decisões dele baseada na necessidade de sobrevivência dele. Então os animais têm livre-arbítrio. Eles tomam decisões sim, mas baseada na necessidade dele no momento evolutivo deles. Nós temos livre-arbítrio também atendendo às nossas necessidades fisiológicas, porém as nossas necessidades de evolução moral. Então, para nós, o que é livre-arbítrio? Para nós, livre-arbítrio é fazer exatamente aquilo que eu não quero. Porque quando eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou um escravo dos meus desejos. Entenderam a diferença ou não? Isso não entra nos animais. Isso não, os animais é um outro contexto. Estou falando de nós, seres humanos. Se você quer ser um ser humano melhor, você tem que entender que não é você fazer o que você quer, mas o que você precisa. E pensar sempre a médio e longo prazo, nunca a curto prazo. O que acontece com a nossa sociedade de hoje? Busca prazeres fáceis e rápidos. Mas a médio e longo prazo, isso traz uma consequência. Não é isso? Então, abrir mão de prazeres fáceis e rápidos faz com que você, a médio e longo prazo, crie consistência. Entenderam ou não? A diferença? Aqui não é escola de anjos, aqui é escola de seres humanos. O planeta Terra é uma escola para seres humanos. Então, o nosso livre-arbítrio tem muito mais a ver com o que eu preciso do que o que eu quero. Entenderam ou não? Agora, o livre-arbítrio de regeneração é outro, de mundo feliz é outro, de mundo celeste é outro. E aí sucessivamente. Como que eu aumento o meu nível de livre-arbítrio? Tem uma palavrinha que vem antes, que começa com a letra R, que ninguém gosta dela. Responsabilidade. Quanto mais responsável você for, maior é seu livre-arbítrio. Entenderam ou não? Então, se eu quero mais livre-arbítrio, eu tenho que ser uma pessoa mais responsável. Então, o meu livre-arbítrio é determinado pelo meu nível de responsabilidade. Cássio, eu acho que Jesus responde bem isso quando ele diz: eu não faço aquilo que eu quero, mas a vontade daquele que me enviou. Sim, é. E aí ele está falando de Jesus de Nazaré. Vou bater nessa tecla o ano inteiro, tá? Jesus de Nazaré, tá? Nós vamos que desconstruir, nada contra, vamos ter que desconstruir o Jesus Cristo dentro de nós e começar a valorizar o Jesus de Nazaré. É o mesmo ser, é a mesma essência em contextos completamente diferentes. Estou falando do ser humano. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando de um Cristo. Então, se eu quero estudar Jesus Cristo, eu tenho que ir para o campo da teologia e da astronomia. Se eu quiser entender um pouquinho de Jesus Cristo, isso está na área da teologia com base na astronomia. Se eu quiser entender o Jesus de Nazaré, eu vou na psicologia, na psiquiatria e na neurociência e na filosofia. Entenderam a diferença ou não? Alguma coisa estudar sobre Jesus Cristo? Não, mas não é a nossa necessidade. Ok? E é muito fácil você se perder no estudo de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós não temos parâmetro, nós não temos referência. Veja, muito fácil. Aí nós temos um telescópio chamado James Webb, o mais moderno, que já confirmou que existem bilhões de galáxias. Ele já confirmou isso. Isso é um dado científico, bilhões de galáxias. Nós vivemos numa galáxia, tem 4 tipos de galáxia, ok? De forma espiral, que tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta, de diâmetro, é uma espiral, ok? 100 mil anos-luz. Viajando na velocidade da luz, eu vou levar 100 mil anos. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Sabe
o que vale um ano-luz? Já fizeram a conta facinho aí ou não? 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Um ano-luz. Leva 100 mil anos-luz, uma única galáxia. E tem 200 anos-luz de espessura. A nossa galáxia tem de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um conjunto de planetas. Cada planeta tem um Cristo. Veja como é difícil estudar Cristo. Perceberam ou não? Começa a fugir de parâmetro. Começa a fugir de parâmetro. Então, para nós, o que interessa no século XXI não é exatamente Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré, o ser humano. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais que perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus, vede Jesus. Hoje a resposta ficaria assim: vede Jesus de Nazaré, que é um ser humano. E quando ele estava encarnado entre nós, ele era 90% ser humano, 10% Cristo. Quando ele estava encarnado, 90% ele era um ser humano. Não, veja, é o mesmo ser, é a mesma essência. Mas o que a humanidade do século XXI precisa é de um ser humano, não é de um Cristo. A nossa humanidade, a nossa sociedade do século XXI não precisa de uma referência a Cristo. Precisa de uma referência a ser humano. Como que ele era como ser humano. Deu para vocês entenderem? Essa é a nossa necessidade de hoje. Se eu estivesse no mundo celeste, felizes, o Cristo faz muito mais sentido. Mas num planeta de provas e expiações, indo para a regeneração, o que eu preciso é de um ser humano. Como ele gerenciava as próprias emoções. Frente a todo o estresse que ele sofria, todo aquele momento. Como que ele tratava as pessoas. Como ele se relacionava com os mais desfavorecidos da época. Qual era a relação dele com a natureza? Veja. Por isso que ele incomoda. E Jesus Cristo não incomoda em nada. Jesus Nazaré incomoda em muito. Porque é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Pode o homem, frente aos seus esforços, vencer as suas más tendências? A resposta é sim, com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Não. Entendeu porque ele incomoda? Porque vontade tem a ver com livre-arbítrio. Necessariamente vontade tem a ver com livre-arbítrio. Então nós podemos começar por aqui? Claro, não tem problema nenhum. Quando se fala em transtornos mentais, transtorno é uma coisa, doença é outra. Qual a diferença? Uma doença é algo visível, detectável. Uma doença é algo visível, detectável, mensurável. O transtorno não. O transtorno não. Ok? E dentro de qualquer transtorno, mesmo na doença, sempre é um espectro. Esse é um outro conceito que a gente tem que entender. Qualquer transtorno, qualquer doença é um espectro. E olha que interessante. Todos os transtornos, ou todas as doenças, ou a união dos dois, está personalizada. Está personalizada. É parecida porque temos o mesmo corpo, temos a mesma fisiologia, ok? Mas ela está adequada ao seu momento evolutivo e à sua necessidade. Por isso que dá certo um tratamento aqui e não dá certo aqui. Deu para vocês entenderam ou não? Por que dá certo aqui e dá certo aqui? Por que às vezes a medicina chamada germânica, que é a tradicional, dá certo, e outras a medicina integrativa dá certo? Porque cada ser humano é único. Cada ser humano é um universo à parte. Veja, você vai ter tratamentos semelhantes, até isso sem problema nenhum, porque a matéria é a mesma, os órgãos são os mesmos, funcionam todos do mesmo jeito. Mas cada ser humano responde a um tratamento de forma diferente. Sim, como indivíduo. O ser humano, ele é um ser
Complexo? Sim. Biofísico, social, cultural, religioso. Veja, ele é um contexto. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, você tem que analisar um contexto. Pelo menos olhar de 10 ângulos diferentes. Qualquer ser humano, você pode enxergá-lo de 10 ângulos diferentes. E ele é um contexto só. Aí você faz um diagnóstico baseado em 10 ângulos diferentes para você classificar aquilo. Uma vez classificado, aquilo vira um espectro. Vira um espectro. Em linhas gerais, leve, moderado e severo. Em linhas gerais, um espectro. Linhas gerais, tá? Leve, moderado e severo. Aí sim você tem uma classificação e o tratamento em cima daquilo. Pode falar. Hoje o pessoal com dinheiro, eles vão pesquisar alguma coisa no chat GPT, eles esquecem que ali é genérico. É genérico, aquilo é genérico. Exato. Cada ser humano ele é único. Aquilo serve como uma referência? Pode até servir, claro. Sem dúvida, inquestionável isso. Mas você só está pegando um ângulo. Só está pegando um ângulo. Serve como referência, serve como estudo. Serve para tirar uma dúvida. E aí, sem problema, a tecnologia está aí para isso, inclusive. Inclusive. A IA vai substituir o ser humano? Jamais. Em momento algum. Em momento algum. Em momento algum. Vai facilitar e muito? Será mal utilizada? Sim, será mal utilizada. Mas jamais vai utilizar. Por quê? De onde vem a intuição? De onde vem a criatividade? Como que uma máquina vai substituir isso? E ela está baseada em informações que você colocou nela. Tudo é informação que ela só trabalha com o passado. Todas as informações que já estão dentro dela. Então tem coisa que é própria do ser humano. Um dos grandes cientistas brasileiros, inclusive, sempre quando eu tenho a oportunidade eu acompanho as entrevistas com ele, chama Miguel Nicodelis, alguma coisa assim. Miguel Nicodelis. Então, na minha opinião, tá? Ele é físico, quântico, neurocientista, ele fala muito bem, muito técnico, mas ele fala fácil. Ele não é, você vai assistir entrevistas com ele e ele explica isso. Ele fala, não existe inteligência artificial. Que a inteligência é uma característica de seres vivos. Ponto. E a artificial, você tem 1 milhão de pessoas atrás dela. Artificial na onde? Comercialmente falando, o nome está perfeito. Tecnicamente, não. Viu, Cássio? Oi? E o espírito, né? É o princípio inteligente do... Exato. Quem é o inteligente? É o espírito inteligente, que é a questão 23 e 27 do Livro dos Espíritos. Ok? Vai falar... É o espírito inteligente do universo. Quem é o espírito? Inteligente. A inteligência é um atributo do espírito. Quer dizer que ele tem outras coisas além da inteligência. Nós vamos falar, vai ter uma aula específica sobre isso. Vai ter uma aula chamada Teoria Corpuscular do Espírito. Aí a gente vai entender essa questão do Livro dos Espíritos. A inteligência é um dos atributos, tem outros atributos. E o inteligente aí, ele é um adjetivo. O que significa com adjetivo? Ele evolui. Ele é inteligente hoje, mas ele pode ser mais inteligente amanhã. Daqui 100 anos ele será mais inteligente ainda. Então, para nós, sempre vai ser adjetivo. E um Cristo, ainda assim, é adjetivo. Ainda um Cristo galáctico, por exemplo. Estou nem falando de um Cristo planetário, de um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia. Nele, ainda é adjetivo. Substantivo só Deus. Porque o adjetivo evolui. O substantivo é fixo. Por isso que Deus é inteligência. Ele não é inteligente, ele é a inteligência. Ele não é justo, ele é a justiça. Entenderam a diferença ou não? Então todos os atributos em Deus é substantivo. Todos os atributos de espírito é adjetivo. Porque nós somos seres com a letra P. Perfectíveis. Somos seres perfectíveis. Ok? Estamos sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre. Somos eternos aprendizes. Eternos, pois não.
quer dizer que a gente não precisa nem tão além sobre a inteligência artificial, começa pelo ser humano, pelo médico psiquiatra, que vai tratar o paciente como qualquer outro. Ele esquece da individualidade de cada paciente. Esquece. Eu acho que eles estudaram tanto, viram tantas coisas ruins, que a começar pelo seu psiquiatra, ele vai te tratar como se você fosse igual ao outro. Começa pelo psiquiatra, nem não tem Exato. falando Exato. de ChatGPT. Sim. Começa pelo ser humano. Começa com o ser humano. Exato. Ele está olhando uma máquina. Funciona de um jeito. Exato. E isso é muito triste para o paciente que não se sente acolhido. Com certeza. Com certeza. Sofre, mas quem mais Exato. sofre, vocês podem ter certeza que é o paciente. Exato. E sabe como começa o acolhimento? Olhando nos olhos. O principal acolhimento de qualquer tratamento, ou na medicina germânica, ou na medicina integrativa, qualquer uma outra, sem dúvida, todas elas existe uma razão por existir, e elas se complementam, é o olhar nos olhos. Por quê? Os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho. Então, qualquer tratamento começa olhando nos olhos. Olhando nos olhos. Às vezes não sai uma palavra. O olhar nos olhos, olhar com alma, tá? Olhar com alma. Você consegue já o acolhimento e o tratamento. É o primeiro passo. E é o mais importante. Ok? Então, voltando aqui, nós falamos em transtornos e doenças mentais, classificada em visíveis, não visíveis e comportamentais. Percebam vocês que esse século, esses primeiros 25 anos, vamos falar assim, houve uma explosão de transtornos mentais mundial. Houve uma explosão de suicídios. De 2000 a 2020 foram 46% a mais. Isso é uma estatística de 2023 e 2024. Números oficiais. Quando eu falo números oficiais, que vocês entendem? Está abaixo da realidade. Está abaixo, pelo menos 30% abaixo da realidade. É o normal isso. E nos números oficiais se fala em, aconteceu 700 mil suicídios no mundo. Por ano. 1 a cada 40 segundos. No mundo. Veja, 700 mil. Jundiaí deve estar na faixa de 450 mil pessoas, mais ou menos, ok? Só foram 700 mil. Foi uma cidade muito maior do que Jundiaí. O número de pessoas que se suicidaram no mundo é muito maior do que a quantidade de habitantes na cidade de Jundiaí e região. No Brasil, 14 mil por ano. Isso dá um suicídio a cada 38 dias. Veja, com tantos recursos, nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tanto acesso a entretenimento, nunca tivemos tanta liberdade, vamos dizer assim. Estou falando desse século, comparado com os outros séculos. Nunca as distâncias ficaram tão curtas. E por que esse problema grave, então? É um vazio existencial. E o vazio existencial, quando a gente fala, começa por excesso. Guarde minha palavra excesso e exagero, tá? Palavra excesso de entretenimento. Excesso de jogos. Todos excesso, exagero. Excesso de comida e bebida. Pornografia. O vazio essencial tem 4 pilares. Excesso de entretenimento, excesso, exagero. Excesso de jogos e vícios. Excesso de comida e bebida. E excesso de pornografia. A própria pornografia já nem é um excesso, já é pornografia, já é algo negativo. Isso gera um vazio existencial, que aos poucos vai degradando. Então, os transtornos mentais e as doenças mentais trazem essa situação. E está buscando fora um vazio dentro. E nada fora tampa um buraco dentro. Nada. Nada. Nem dinheiro, nem posição social, nem pessoas, nem lugares. E isso, sem dúvida, faz parte, mas não tampa o vazio existencial. Aí, quando Jesus de Nazaré, nos seus 3 pilares, primeiro, agradecer.
Veja, quem tem o hábito de agradecer é uma pessoa mais feliz. Segundo, quem está em um processo de perdão. Quem está, porque o perdão é um processo, não é um passe de mágica. Ok? Quem está num processo de perdão e auto-perdão. E o terceiro, quem está servindo, trabalhando, colaborando, compartilhando. Veja, Jesus de Nazaré trabalhou esses 3 pilares. Ele agradecia. Ele ensinava o perdão. E ele praticava. A diferença entre o sábio e o guru. Veja, de cada 10 pessoas que nós encontramos hoje, 9 são gurus, 1 é sábio. Essa é a proporção. O sábio vive o que ele ensina, ensina o que ele vive. O sábio vive o que ele ensina o que ele vive. O guru só fala. Deu para vocês entenderem ou não? Essa é a diferença. Então Jesus, ele ensinou o processo de perdão para todos. A base do Jesus de Nazaré era o agradecer, era o perdoar e era o servir. Era o servir. Aliás, baseado no servir, qual é o sentido da vida? Vou perguntar de novo. O sentido da vida é evoluir. O sentido da nossa vida é servir. Entenderam a diferença? Veja. Então, quando você fala em transtornos mentais, necessariamente eu tenho que vincular com Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Como que ele era como guia e modelo. Guia e modelo. Um ser humano. Um ser humano. Que por mais que a gente caia 1000 vezes, o Jesus de Nazaré vai nos ensinar a levantar 1001. Não importa quanto tempo você caiu, quantas vezes você caiu. Importante que você se levante. E não olhe para trás, inclusive. Não olhe para trás. Até quando a gente trupica, a gente vai para frente. Já repararam isso ou não? Até quando a gente tropeça, a gente vai para frente. Eu nunca vi alguém tropeçar para trás. E ninguém tropeça em montanha. Nunca vi uma pessoa tropeçar numa montanha. Tropeça nas pedras, que muitas vezes ela mesma coloca. Entenderam ou não? Então, quando a gente tropeça, a gente vai para frente e ninguém tropeça em montanha. Então, não é um problema grande que faz a gente cair. É um problema pequeno. Pequeno. São pequenas pedras que muitas vezes nós colocamos. Então, quando a ciência começa a estudar sobre transtornos mentais, é entender que estamos num planeta de provas e expiações, indo para a regeneração. Não precisava ir com transtornos mentais, mas foi uma escolha nossa. Nosso livre-arbítrio é inquestionavelmente respeitado. Então, transtornos mentais e suicídios do século XXI têm a ver com escolhas. Então, alguém comete suicídio por escolha? Não, suicídio não é escolha, é sintoma de gravidade de uma doença. Entenderam a diferença ou não? Suicídio não é escolha, é sintoma de gravidade de uma doença onde 90% poderia ser evitado. 90% poderiam ser evitados. Porque não tem tratamento, só tem prevenção. Quando se fala em suicídio, você não fala em tratamento. Você fala em prevenção. Ok? Então vejam, o espírito pensa, a mente reflete, o cérebro processa e o corpo executa. Veja, é um conjunto. O espírito sente e pensa, a mente reflete, o cérebro processa, o corpo executa. Veja, olha, interessante isso. Então todos nós estamos num processo educativo, nunca punitivo, nunca, em hipótese alguma. Não existe punição, não existe castigo, não existe nada disso. Existe um processo educativo. Educativo baseado nos 3 R's. Lembram disso?
Eu quero na sequência certinho. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. Então veja, todo esse processo educativo está baseado nos 3 R's. Que é o agradecer, que é o perdoar, que é o servir. Olha interessante isso. Olha interessante. Então quando você fala em aspectos científicos, de um transtorno mental ou de uma doença mental, nós vamos ter gatilhos. Gatilhos. Okay? Não é uma questão hereditária ou uma questão genética que vai determinar. Quem determina é o espírito. Para toda forma, eu preciso de uma forma. Lembram disso? Para toda forma, necessariamente, eu preciso de uma forma. Qual o nome que nós podemos dar para essa forma? Bem atualizado, inclusive. Allan Kardec chamou de perispírito. Lá no Antigo Egito, o nome era Ka. Aí Allan Kardec, século IX, chamou de perispírito. Pegou uma palavra grega, uma palavra latina, juntou as duas, criou essa perispírito, ao redor do espírito. Aí veio André Luiz, chamou de psicossoma. Ok? Aí o doutor Hernando Guimarães Andrade chamou de MOB, modelo organizador biológico. Depois tem um outro chamado, mas antes dele, Centro Estruturador da Forma, um outro cientista. E agora temos corpo morfogenético. É a mesma coisa de perispírito, tudo bem? São só nomes mais modernos. Então veja, esse corpo morfogenético é a forma. É a forma, ok? O espírito manda informação para a forma que vai gerar a forma. Então, quando você fala que existem gatilhos, sim, existem gatilhos. Gatilhos genéticos, sim. Hereditários, sim, sem dúvida. Se você tem um pai, uma mãe, um avô, um tio, que já traz aquela predisposição, isso pode, como gatilho, gerar em você aquela situação. Pode e não pode. Pode se você tiver a tendência e não pode se você não tiver a tendência. Deu para você entender? Influencia, mas não determina. Então, fatores externos influenciam? Sim, claro. Mas não determinam. Quem determina somos nós. Então, nós temos fatores genéticos, hereditários, sociais. Já repararam que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? Quais são as 5 pessoas que nós convivemos? Isso foi preocupante, pessoal? É isso? Isso foi preocupante? Uhum. Então veja, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, influencia? Sim. Sim, sem dúvida influencia. O meio influencia? Sim, mas não determina. Então nós temos fatores sociais, temos fatores ambientais, sem dúvida. Sedentarismo, vícios, álcool, que é o pior de todos, drogas, estimulantes inadequados. Temos medicações impróprias, automedicação, por exemplo. A automedicação, vocês já fizeram isso alguma vez ou não? Nunca, né? Nunca ninguém fez isso. Nunca, né? E ainda indica para o amigo ainda, né? É só 10 gotas de pirona e resolve qualquer problema. Ok? Medicações impróprias, estresse crônico, sem dúvida. Veja, sono de má qualidade, questionável, inquestionável. Ok? Alimentação inadequada, sim. Então, quando você vai conversar sobre aspecto científico, isso aqui tem mais, hein? Tem mais. Eu coloquei os principais. Tem mais. Então, quando você fala em aspectos científicos, isso aqui serve de gatilho para um transtorno mental, para uma doença mental. Serve de gatilho. Não quer dizer que isso vai determinar, mas serve de gatilho. Ok?
E aí, na maioria das vezes, o profissional, ele indica uma medicação. Até aí tudo bem, nós somos uma máquina e precisamos de uma medicação material compatível com a materialidade do nosso corpo. Isso não tem nada de errado com isso, tá? E ainda bem que eles existem, inclusive. Porém, a medicação, ela só resolve 50%. Só 50%. Não achem vocês que uma medicação vai resolver um problema emocional. Não vai, não está lá para isso. Vai aliviar uma dor, ok? Vai trazer uma diminuição do estresse. Então a medicação, ela é necessária. Isso é indiscutível e inquestionável, ok? Inquestionável. Se é a medicina germânica ou se é a medicina integrativa, pouco importa. O importante é que a medicação é necessária. Ela é necessária. Okay? Então não dá para discutir. Tem pessoas que falam assim, olha, eu estou com câncer, mas eu confio em Deus. Eu já escutei isso, entendeu? Mas Jesus disse, a tua fé vai te curar, viu? Não está entendendo. Não está entendendo. Não está entendendo. Tudo bem? Então veja, as medicações extremamente importantes. Então nós começamos o tratamento aqui pelo aspecto científico, vamos no médico porque está doendo, então baseado na dor. Quando o profissional olha nos olhos, faz um diagnóstico, vamos ser positivos aqui, ele vai tentar buscar algum desses gatilhos e baseado nisso vai receitar uma medicação e a medicação vai te dar um up para que você vá para o segundo nível de tratamento. Então o primeiro nível é normal, é natural a gente buscar isso daqui, identificar e se adequar a uma medicação compatível com isso. Melhorando o aspecto, diminuindo a dor, nós vamos necessariamente buscar o aspecto emocional e espiritual. Porque isso daqui é consequência disso. Entenderam ou não? O aspecto científico, os gatilhos, são consequência dos aspectos emocionais psicológicos. Doenças psicossomáticas, doenças da psique, elas respondem por mais de 90%. Doenças de ordem emocional, psicológica. O que nós trazemos? Por isso que aí é a mente. Você tem que fazer terapia aí. Ou psicoterapia. Mas você tem que buscar uma ajuda para que você possa entender que isso daqui é consequência e isso é causa. E quais são as causas, os aspectos emocionais ou psicológicos? Fatores que são gatilhos, mágoas. Como fala Joana de Ângeles. Como é que a Joana de Ângeles, orientadora do Divaldo Pereira Franco, fala sobre mágoa? Um diluente da alma. Veja, a mágoa como um diluente da alma. Ela é altamente cancerígena. Veja. Mágoa, por isso coloquei ela em primeiro lugar aqui, ó. Ressentimento, sentir de novo. Ressentimento significa sentir não foi suficiente da primeira vez. Tem que ressentir de novo, voltar. Só que existe um problema com o nosso sistema imunológico que ele não consegue identificar passado. Para ele tudo é presente. Entenderam ou não? Aconteceu há 10 anos atrás. Eu estou ressentindo hoje. Meu sistema imunológico não tem essa situação. Para ele está acontecendo de novo. Ele passa a trabalhar em cima de uma informação, de uma emoção vivenciada no agora. Pararam para pensar que o nosso espírito, essência, não vive no tempo cronológico? A nossa consciência não tem relação com o tempo cronológico. Ele está sempre no presente contínuo. O que você está sentindo é o agora. Se você está preocupado com daqui 10 dias, para o espírito é o agora. Se você está ressentindo algo de 20 anos atrás, para ele é o agora. É sempre o presente contínuo. Sempre o presente. O espírito só vive em um tempo. Presente contínuo. Nós, como seres humanos encarnados, tridimensionais,
tridimensionais, nós precisamos do tempo cronológico. Nós precisamos, é uma referência para nós, ok? Faz parte do nosso processo evolutivo você ter um controle de tempo e você se programar em cima de um tempo que o mundo inteiro adota. É necessário. Então o espírito, ele é encarnado, ele está assim atrelado ao tempo cronológico, que ele precisa, é uma referência para ele. Mas existe um segundo tempo chamado tempo Kairos, ou espiritual, tanto faz. E tem um terceiro tempo chamado tempo de Deus. As pessoas acham que quando nós estamos no plano espiritual, o tempo é diferente. A resposta é: não é. Não é. Só que a pessoa, ela está presa a um sentimento. Não, eu estou falando de nós, ok? Estou falando de nós. Por quê? O planeta Terra, ok? Ela tem um giro de 24 horas, arredondando, não é isso? Então esse giro de 24 horas faz com que o Sol nasça e morra dentro dos princípios, está entendendo? Das 4 estações do ano. Isso faz parte do planeta Terra. Um momento de rotação, solstício. Vamos lá. Rotação, translação, precessão dos equinócios, né? Que acontece para arredondar o número, a cada 26 mil anos. Na verdade é 25.868. Então, para arredondar o número, é cada 26 mil anos. Então, nós estamos atrelados a isso. Mas vamos falar só de rotação e translação, está mais fácil para nós. As colônias espirituais, elas estão em torno disso. Então, elas giram em torno disso também. Então, também tem rotação e translação. Então, nasce o Sol numa colônia espiritual e tem o pôr do Sol numa colônia espiritual. Mas por que os espíritos perdem a percepção de tempo? Porque eles estão fechados nos seus pesadelos. Se você entrar no seu quarto, quarto escuro, ok? Não deixar a luz do sol entrar e tirar o relógio e ficar lá um tempo. Você sabe dizer que hora que é? Se é de dia ou se é de noite? Perceberam ou não? Se você entrar no seu quarto, deixar ele completamente escuro, sem o relógio, chega uma hora que você perde a percepção do tempo. Mas o tempo lá fora está correndo do mesmo jeito. Entenderam? A dúvida é que eles estão presos ao seu pesadelo. No umbral, você tem umbral grosso, médio e fino. Principalmente umbral grosso. Formas pensamentos, criam uma névoa tão densa e tão pesada, que impede a luz do sol passar. Então parece que está sempre naquele mesmo tempo. Aqui o tempo não passa, passa do mesmo jeito. Porém você está preso às formas de pensamento. A sensação, a percepção que você tem, mas não é a realidade. Já ouviram aquela frase: para quem odeia o tempo não passa? Para quem odeia o tempo não passa, porque a percepção é que o tempo não passou. Não passou. Continua com aquele mesmo ódio no coração de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Olha, interessante que ódio, eu estou contando aqui, tem 4 letras. Amor tem 4 letras também, né? Interessante, né? É uma questão de escolha. Olha, tem muitas palavras, vamos chamar antagônicas, que tem o mesmo número de sílabas. Tem o mesmo número de sílabas. Aí é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Se tem o mesmo número de sílabas e são antagônicas, então é uma questão de escolha. Ódio e amor tem a mesma quantidade de letra. Veja. É interessante isso. A gente começar a fazer algumas observações nesse sentido. A gente vai perceber que tudo é uma questão de escolha. Ok? Então, os gatilhos emocionais, coloquei mágoa aqui porque é o primeiro. Tem o ressentimento, traumas, todos nós temos. Estamos num planeta de provas e expiações, tudo bem? Todos temos, ok? Todos temos algum tipo e algum nível de transtorno mental. Todos temos, dos mais leves aos mais severos, mas todos temos. Estamos num planeta de provas e expiações, todos. Ok? Alguns precisam de tratamentos específicos, outros não.
mas todos temos. Temos inaceitações? Temos uma certa dose de rebeldia? Quase nada, não é isso? Temos culpas? Temos. Né? A própria Joana de Ângeles fala, a culpa é um subproduto do orgulho. Temos medos exagerados? Medos exagerados? Porque quando você fala em medo, é natural, pessoal. Aliás, temos 5 emoções básicas. Quais são? Começamos o ano estudando, tudo bem, pessoal? Né? Eu já vou dar folga da semana que vem, então fiquem tranquilos, ok? Quais são as 5 emoções básicas? Amor, raiva, medo, tristeza e alegria. Okay? Então o medo faz parte desse processo. Tem alguma coisa contra ele? Muito pelo contrário. Se ele existe é porque existe uma razão para a nossa evolução. Só que nós transformamos o medo em ansiedade, em pânico. Aí transformamos o medo, que é uma emoção positiva, em algo negativo. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ok? Síndrome do pânico, baseado no medo, mas o medo não é ruim. O medo é algo positivo. É algo positivo. O medo só significa o quê? Alerta, só isso. É só um sinal de alerta, só isso. Nada além disso. Só significa isso. Nada além disso. Nós que transformamos isso em outras coisas, ok? Temos preocupações exageradas? Nossa, você disse nossa. Esse nossa saiu do fundo da alma. Né? Temos preocupações exageradas? Porque preocupações é normal também. Estou falando de preocupações exageradas. Quando nós estudamos sobre o mal de Alzheimer, um dos sentimentos predominantes foi excesso, exagero de preocupações. Por décadas, tá? Por décadas. Cada doença mental tem os seus sentimentos predominantes. Cada doença. Por exemplo, Parkinson, quando se fala Parkinson, é a rigidez, é a inflexibilidade. Cada doença mental tem a sua emoção predominante, seu sentimento predominante. Então, preocupações exageradas. Ódios. Carregamos ódios. Carregamos. Só precisamos o quê? Ressignificar. Arrogância, temos. Todos temos. Autoritarismo, todos. Temos preconceitos, temos orgulho exacerbado, orgulho doentio, tá? Orgulho exacerbado. Temos fanatismo às vezes, né? Tomara que não, mas temos. Temos descrenças? Temos também. Não estou falando de fé fanática, mas temos descrença em relação à humanidade, em relação a isso, em relação a aquilo. São descrenças. Só que isso vai minando o nosso sistema imunológico. E, consequentemente, nosso SNC, Sistema Nervoso Central, ok? Vai minando. E como que isso vai acontecendo? Esqueci, tá? Quantos bilhões de neurônios nós temos no corpo adulto? 86 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. O que são sinapses? São trocas de informações, tudo bem? Mas vejam bem, 86 bilhões de neurônios no corpo adulto. Se eu colocasse em fila indiana, eu chegaria daqui na Lua. Daqui na Lua tem 384, média, 384 mil quilômetros de distância. Veja, se eu colocasse um do lado do outro, um atrás do outro, eu chego na Lua. Só que a quantidade de neurônio que eu tenho no cérebro, que pesa 1,2, 1,3 kg. O nosso cérebro consome 1/4 da energia que nós consumimos. 80 órgãos, um deles chama cérebro, só ele consome 25% da energia que nós consumimos, que vem de vias respiratórias e digestórias. Só ele consome 1/4 e processa. E tudo que processa gera resíduo.
Tudo que se processa gera resíduo. Então, do lado dos neurônios, nós temos uma célula chamada astrócitos. Astrócitos. Citos de células, astros de células estreladas. Os astrócitos que alimentam, que dão suporte para os neurônios, eles tiram esses resíduos num processo, jogam na corrente sanguínea e o corpo libera. Tudo bem? Isso é natural, isso é normal. Natural e normal. Porém, o excesso de lixo acumulado, o excesso de resíduo, eles não retiram e acumula. Ele acumula, quando ele acumula, ele vai sufocando os neurônios. Ele vai sufocando os neurônios. Tudo bem? Então você vai lá, toma um remédio, perfeito. Se sentiu melhor? Trabalha seu sentimento. Todos nós. Não tem nada de errado com isso. Estamos num planeta de provas e expiações. Isso faz parte do nosso processo, ok? Mas precisamos agora, conscientes, começar a cuidar de nós. Cuidar de nós. Então, uma vez olhado para isso daqui, com outros olhos, em terapias e psicoterapias, com o auxílio de medicações, que às vezes precisa, entendendo que aqui é 50%, depois uma outra parte está aqui, então você vai te dar um alívio para que você busque aqui. Mas depois que você busca aqui, você vai ver que aqui também é consequência, que aqui é a causa. A causa está sempre no espírito, sempre na essência. Na essência. Porque ele é perfectível. Ele é perfectível. Então, quando falamos nos aspectos espirituais, nós vamos entender que, baseado na reencarnação, porque muita coisa só se explica com a reencarnação, a própria ciência às vezes se perde nas explicações porque considera uma única existência e às vezes você não tem fatores que expliquem aquilo, você não tem fatores que expliquem aquilo numa única existência. Então a nossa ciência ainda materialista não tem problema nenhum, mas às vezes se perde nas explicações porque não tem causas comprovadas que expliquem aquela situação. Então a reencarnação, explica que existem pelo menos 10 causas prováveis de transtornos mentais e doenças mentais, baseado na reencarnação, em existências passadas. Aquilo que nós fizemos com consciência, aquilo que nós fizemos sabendo o que nós estávamos fazendo. Aquilo que nós fizemos sendo alertados várias vezes para não fazer, que aí nós não éramos protegidos pela nossa ignorância. Então você tem 10 causas prováveis. Entre essas 10 causas prováveis, temos 8 inseridos em provas e expiações e 2 inseridos em missões. Então, um transtorno mental, uma doença mental, 80% tem a ver com provas e expiações e somente 20% tem a ver com missões. Missões, às vezes, familiares e, às vezes, humanitárias. Tem missões familiares, tem missões coletivas, humanitárias, ok? Mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Quando você fala em provas e expiações, vamos entender, provas é livre-arbítrio. Vamos entender isso melhor. Nós estamos no plano espiritual, nós temos a consciência daquilo, nós já aceitamos aquilo, mas nós precisamos nos colocar em provas em relação àquilo. Isso é livre-arbítrio. Então você, junto com o seu anjo da guarda e toda uma equipe fala assim, olha, eu queria passar por aquela experiência, por aquela situação, eu já entendi, mas eu preciso passar até para fortalecer aquilo em mim, até para ver até que ponto eu aprendi, Por exemplo, uma coisa que nós estamos em provas. Casamento sacrificial. O sacrificial já entra no baú, né? Sobre relacionamento. Olha, eu peguei o olhar da mulher para ele, né? Porque não é o assunto de hoje. Mas quando se fala em relacionamento, são 5. Quando se fala em relacionamento, são 5.
primeiro, como é que chama? O segundo? Terceiro? Você quer falar um pouquinho sobre ele? Né? Pois nós temos os afins e temos os transcendentais, ok? O que é mesmo sacrificial, pessoal? Melhor não, deixa pra lá. Né? Uma hora a gente fala sobre esse assunto, porque senão, né? Agora que ele está melhor, né? Que ele está mais curado, né? Que ele saiu de alguns hematomas, né? Se voltar ao assunto, pode ser que, né? Ele volte, né? Então, quando se fala em prova, o que nós estamos em provas, pessoal? E todos nós estamos nisso em provas, tá? Todos nós estamos nessa lição em provas. A lição do perdão. Todos nós estamos na lição. Perdão e auto-perdão, tá? Todos nós já aprendemos essa lição. Não tem mais teoria sobre essa lição. Não tem mais, esqueçam. Ok? E nós pedimos para essa existência passar por essas provas, para aprender a perdoar na prática. Pode falar. Essa linha de pensamento, a pessoa que ela nasceu com um transtorno mental, mas foi desenvolvido ou não, ela escolheu previamente antes de encarnar? Depende. Se ela for livre-arbítrio, sim. Se for expiação, não. Expiação é resgate, livre-arbítrio é escolha. Então, por isso fala, cada caso é um caso. E aí, observando o comportamento desses espíritos, reencarnado nessa, toda a condição severa é expiação. Toda a condição, porque nós falamos em leve, moderado e severo, certo? Para qualquer transtorno mental é um espectro. Em linhas gerais, eu vou falar leve, moderado e severo. Ok? Mas tudo que é severo é expiação. Pode falar. Então, a medicina tradicional, ela só tem parâmetros materiais. Dentro dos parâmetros materiais, eles chegaram a essa conclusão. Tudo bem? Dentro dos parâmetros de hoje. Então, ela fala, se usar tal medicação, em função disso, pode gerar uma situação dessa. Pode ser, porém, mas vamos supor que aquele espírito não precise passar por uma situação dessa. Então não é a medicação que vai causar nele a situação. Entenderam ou não? Então, por mais que o meio seja adverso, por mais que as situações não sejam favoráveis, se o espírito não tiver que passar por aquela situação, ele não vai passar por aquela situação. Por mais que a situação seja favorável, sobre todos os aspectos, se o espírito tiver que passar por aquela situação, vai passar. Mas vamos supor que daqui, eu vou ser bem otimista agora, tá? Que daqui 10 anos, todas as crianças, 100% das crianças, nasçam 100% saudáveis. Isso é ótimo, não é? Mas aquele espírito que precisa passar por aquela situação, como é que fica nesse caso? Já fizeram essa pergunta? Não. A ciência está caminhando para isso. Ótimo, é obrigação dela, inclusive. Mas aquele espírito que precisa passar por aquela situação, ele vai provocar aquela situação durante a existência. Entenderam ou não? A sua prova ou a sua expiação tem a ver com o seu espírito. Por mais que a medicina encontre soluções para todos os problemas e você nasça 100% saudável, se esse espírito não aproveitar a lição, ele vai causar uma situação. Existe uma razão para isso. Ok? Não é sermos comodistas ou frios, não é nada disso. Mas entender que existe uma razão, existe um porquê. Então, vamos lá. Eles estão pesquisando, entendendo que quando vocês estão falando de jeito, vocês estão percebendo padrões de formação cerebral interna. Então, aí eu vi isso também.
Olha como a doutrina espírita é interessante nesse sentido, tá? Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá bom? Só vai dar um exemplo. Quando entrar em missões. Ok? Então você tem aí provas, livre-arbítrio. Nós estamos no livre-arbítrio do perdão. Então nós estamos atraindo pessoas e situações para perto de nós, para que a gente aprenda a lição do perdão na prática. Então não é a pessoa, não é o fato, não é o lugar, não é nada disso. É a lição que você precisa e pediu. Entenderam ou não? Então a gente tem que às vezes sair desse contexto. Foi tal pessoa, tal lugar, nessa situação. Porque se não fosse tal pessoa naquele lugar, naquela situação, seria uma outra pessoa em outro lugar, numa outra situação. Porque a lição prática que nós pedimos, livre-arbítrio, para aprender uma lição. Então nós estamos em provas na lição chamada perdão. Foi uma escolha nossa. Uma escolha nossa. E você tem expiações que são resgates. Então quando você fala em transtornos mentais, você vai falar em provas, em alguns casos, em resgates, em outros casos, e em missões, menor número. Em outros casos. Tudo bem? Então você tem, a maioria está em provas e expiações, porque estamos no planeta de provas e expiações. Simples assim. Ok? Então você tem suicidas que trazem essa situação. Você tem sentimentos de culpas cristalizados, que mudam o corpo morfogenético. Você tem traumas não tratados. Você tem orgulho cristalizado, você tem rebeldia e violência, você tem fugas psicológicas, você tem remorsos alimentados, eu estou falando de outras existências, processos obsessivos, temos, pessoal, temos, mas nunca se esqueçam que os obsessores são gente como a gente, nunca. Hipótese alguma. São gente mais feridos, mais magoados, mais ressentidos, e eles, entre aspas, eles têm uma razão para isso. Ninguém persegue ninguém do nada. Existe uma razão para isso, existe um porquê para isso. Okay? Então temos processo obsessivo, tem o fanatismo. Então nos transtornos mentais, nós temos gatilhos, que podem ser provas, que podem ser expiações. Então, de 10 casos, 8. E quando que eu sei que são expiações? Quando é severo. O moderado é o meio a meio, e o leve está mais em provas. Entenderam ou não? Estou falando em linhas gerais, porque é um espectro, tudo bem? Então, entre o leve e o moderado são várias, entre o moderado e o severo são vários também. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas, em linhas gerais, o leve está atrelado a provas, o moderado, meio a meio, provas e expiações, e o severo, expiações. Isso tem a ver com os pais também, Cássio? Tem a ver com a família toda. Tá? Então, ninguém reencarna numa família errada. Nós atraímos aqueles espíritos que têm a ver com a nossa evolução. Credores e devedores na mesma família. Família é uma coisa, parente é outra, tá? E às vezes pode estar os dois juntos, mas às vezes são coisas separadas. Família, normalmente, em linhas gerais, são aqueles espíritos que estão caminhando juntos. Família. Tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Parente, nem sempre. Quando se fala em família com a visão do plano espiritual, você está olhando para espíritos que estão olhando na mesma direção. Por caminhos diferentes, estão indo na mesma direção. Quando você fala em parente, nem tanto. E dentro de uma família, você tem credores e devedores. Um dos outros. Nós somos credores e devedores um dos outros. Então, quando se fala em transtornos mentais, quando você fala em expiações, são severos. Quando você fala em no moderado, você tem uma mistura dos dois. Quando você fala em leve, você tem provas. E o espectro, porque cada caso é um caso, cada situação. No caso de missões, aí entra o estudo da ciência. Quando você fala
são cérebros mais aperfeiçoados, são espíritos de regeneração. Início de regeneração. Eles vivem numa outra frequência. Eles já vivem numa outra de regeneração. Então, entre aspas, a frequência dele são mais aceleradas, comparado com um cérebro de provas e expiações. Entenderam a diferença? Então você tem uma inadequação. Uma inadequação entre dois cérebros. Um de regeneração e um de provas e expiações. Imagine se nós, nessa fase evolutiva se nós reencarnássemos há 10 mil anos atrás. Como que era o cérebro humano de 10 mil anos atrás? Sentiríamos uma inadequação. Teríamos a mesma dificuldade. Ok? Então, esses espíritos, que a ciência fala, são espíritos são cérebros mais evoluídos. A doutrina espírita fala, são espíritos de regeneração que trazem um cérebro de regeneração numa frequência mais elevada, que estão reencarnando missão para ajudar a família ou uma coletividade. É uma minoria, mas eles estão aí também. Mas cada caso, é difícil você generalizar. Então, todos são assim? Não. Então, transtornos mentais podem vir como prova? Pode. Pode vir como resgate? Pode. Pode vir como missão? Pode. Que é o mínimo. Mas eles estão aí também. É uma inadequação cerebral. Isso está acontecendo também. E a ciência, isso eu falo, o espiritismo do século XXI, ele é científico. Ele começou pela filosofia, perfeito, teria que começar mesmo. O livro dos Espíritos é filosofia pura, uma filosofia de vida. Depois, para se desenvolver o terceiro aspecto, foi trazido para o Brasil, porque o Brasil é considerado o melhor país do mundo no terceiro aspecto, quando se fala em religiosidade. Não quer dizer que as pessoas são espiritualizadas, quer dizer que no aspecto religiosidade, o Brasil é um exemplo para o mundo. Quantas religiões existem no Brasil? Cristãs e não cristãs. Esse é o primeiro indício, tudo bem? Então ele veio para ser desenvolvido o terceiro aspecto e agora ele vem trabalhar o outro aspecto, que é século XXI, é a ciência. Então o que a ciência está descobrindo e ainda vai descobrir, bate exatamente com essa informação. Então os nomes vão mudar, por isso que eu estou falando corpo morfogenético, que a ciência vai vir com um nome parecido com isso. Você já sabe o que é isso. O espiritismo do século XXI, ele é científico. Ele vai falar do Evangelho, claro, mas com a visão da ciência. Quer uma prova disso? Jesus de Nazaré. Quem está estudando sobre Jesus de Nazaré hoje? Ateus. Ateus científicos. Você tem um Augusto Cury, tudo bem? Mais conhecido, que é psiquiatra. Você tem um Pedro Calabres, que é um neurocientista. Eles falam, eu sou um ateu científico, eu estou estudando a mente de Jesus. Então é a filosofia, é a psicologia, é a psiquiatria e a neurociência. Ciência. Mas os anos para cá, a neurociência parece que... Exato. Veja, porque é a ciência que vai... E a ciência são comprovações. E é natural esse processo. É natural. Para quem não sabe, o projeto Doutrina Espírita é um projeto de 500 anos. Nasce no século XIX, aparece para o mundo no século XX, começa a ser estudado de forma mais profunda no século XXI, entendido no século XXII e compreendido no século XXIII. Então nós somos a segunda ou a terceira geração de espíritas que trabalha 7 princípios básicos. Quais são mesmo? Imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, causa e mediunidade, fundamentalidade. Vocês anotaram porque vai cair na prova. E nessa sequência, inclusive.
Ok? Porque esses princípios básicos que não são espíritas, são universais, estudados pelo espiritismo, vai ser campo de estudo científico a partir desse século. Esses 7 princípios universais que a doutrina espírita estuda serão temas científicos do século XXI. Com outros nomes, não importa os nomes. A ciência vai escolher os melhores nomes de acordo com a sua realidade, mas vão falar exatamente da mesma coisa. E a maioria dos chamados ateus, 90% deles, são antirreligiosos. Olha, interessante. Tudo bem também, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, transtornos mentais que o Divaldo tinha dito no início da década de 90, ele tinha dito que ia reencarnar milhões de espíritos com transtornos mentais. E isso ia durar aproximadamente 50 anos. Paralelo a isso, ia reencarnar milhões de espíritos para dar um suporte para esses espíritos. Deu para vocês entenderam? Para dar um suporte. É quando a ciência e a sociedade estarão melhores preparadas, teoricamente pelo menos, para receber esses espíritos. Que é a fase de transição. Depois vai começar a parar de reencarnar espíritos com transtornos mentais. Para tratamento. Para acelerar o processo, isso é um processo de aceleramento do processo de transição. Acho que talvez não, né? Talvez não. Tudo bem? Entenderam aqui? E olha, para encerrar a aula de hoje, tá? Nesse caso de transtornos mentais e doenças mentais, no caso de provas e expiações, ó, só para encerrar a aula de hoje, no caso de transtornos mentais e provas e doenças mentais, provas e expiações, essa frase, ó, o corpo é o professor da alma. A alma modela o corpo, mas o corpo em contrapartida educa a alma. Entenderam ou não? A alma modela o corpo. Em contrapartida, o corpo educa a alma. Pelas limitações que ele apresenta. Obriga a alma a repensar, a refletir, a ressignificar, a rever. Entenderam como funciona? Alguma dúvida? Todas. Tá? Aí não na semana que vem, na próxima, a gente vai pegar um transtorno mental, como fizemos no ano passado, específico, e vamos trabalhar ela. Hoje foi só para relembrar quais são os pontos básicos para a gente continuar o raciocínio. Tudo bem? Então, deixa eu fazer a prece de encerramento. Então vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, pelo passe espiritual que recebemos, pela alegria de estarmos juntos nessa casa, trocando ideias, trocando informações, dissipando a ignorância, ampliando um pouquinho os nossos horizontes e tendo a certeza que não estamos aqui por acaso e que cada um de nós será chamado a dar a sua contribuição, o seu auxílio, a sua palavra, para que possamos transformar o mundo lá fora em um mundo melhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso.